Ezequiel capítulo 47, sobre os níveis, né, de vida com Deus, os níveis da vida espiritual com Deus, né, onde falamos, para recapitular, sobre alguns pontos, quando ele chama, o profeta é chamado pelo homem de Deus, pelo anjo do Senhor, a entrar no rio da graça do Senhor. E nessa caminhada, ele caminha por 500 metros com água apenas nos tornozelos. Na sequência, o anjo leva ele a caminhar mais 500 metros com água nos joelhos. E assim, consecutivamente, água também na cintura e depois águas tão profundas que ele tinha que atravessar a nado. Irmãos, nós falamos alguns pontos da vida cristã, da água nos tornozelos, o nível superficial da vida com Deus, aonde a gente está andando pelas margens, né? E Deus, ele chama a gente para o centro, para o núcleo das coisas de Deus. E andando pelas margens, muitas das vezes, a gente está apenas tendo contato com a graça de Deus, com a unção de Deus, com o conhecimento da vontade de Deus para nós. Muitos de nós, por muito tempo, já andamos pelas margens, mas Deus nos chama à profundidade. Deus nos chama a sair da superficialidade. Talvez quando a gente se converte, entrega a nossa vida para Jesus, a gente começa a entrar nessa água, começa a se molhar. Mas o rio da graça de Deus, ele é longo. Ele é uma longa caminhada a se percorrer até atingir águas profundas. Porém, nós não podemos nos contentar em ficar em níveis rasos, na superficialidade. Deus nos chama para ter um compromisso mais profundo com Ele. E então, o segundo nível é apresentado através das águas que batem nos joelhos. Nós falamos aqui na semana passada sobre as águas nos joelhos serem o nível da fé. Né? É o joelho que a gente se ajoelha para orar, mas também é o joelho que é vacilante diante das situações na nossa vida. É onde a gente está numa briga com a carne e com o espírito, tentando medir força para ver quem ganha. Deus te chama, Deus tem uma obra maravilhosa para fazer na sua vida, quer te capacitar, quer te dar unção, presença de Deus, presença do Espírito Santo, para você fazer a diferença na sua vida e na vida de outras pessoas, mas a carne, o teu desejo, a tua vontade, está brigando uma briga feia com Deus. Então, as águas nos joelhos, elas representam isso. A gente já experimentou um pouco da fé do Senhor. A gente já experimentou um pouco da unção. A gente já experimentou um pouco da presença de Deus. Mas ainda assim queremos estar no controle da nossa vida. E isso nos enfraquece como cristãos. Por quê? Porque muitas das vezes valorizamos mais o que a gente quer do que o que Deus quer para nós. Valorizamos mais a nossa vontade do que a vontade de Deus para nós. E muitas das vezes a gente até deixa de lado as coisas de Deus, negligencia, não leva a sério, sabe? Não trata com responsabilidade a vontade de Deus para nós. E a gente acaba vivendo de uma maneira que está sempre em batalha. Um passo para frente, dois para trás. Dois passos para frente, um para trás. Na vida com Deus. Deus não quer isso para você. Olha para o irmão do seu lado e fala assim, quer você no profundo. Sai do nível dos joelhos e aprofunda mais. O pastor tem que fazer isso, né? Eu descobri que todo pastor tem que mandar o pessoal repetir, senão não tem graça. Então, meus irmãos, talvez você está sendo confrontado a essa realidade. Talvez você está vivendo essa luta na sua vida da carne contra o espírito. Aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer controlar, e aquilo que Deus quer que você entregue o controle para Ele. Muitos desses exemplos é quando a gente valoriza mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. A gente se permite, né, estar fazendo coisas que desagradam a Deus, mas são prazerosas para nós, mas entristece o coração de Deus e entristece o Espírito Santo. A gente não confia em Deus ao ponto de entregar a nossa vida totalmente para Ele. A gente quer fazer a vontade de Deus, mas eu vou fazer aquilo que eu quero, quando eu quero, se eu quiser. Então, esse nível de água nos joelhos, apesar de ser melhor do que o nível superficial, é um nível que a maioria de nós cristãos para no nosso crescimento espiritual.
Porque a gente continua dando vazão e lugar, muitas das vezes, para a nossa própria vontade, a nossa carne. E o que acontece conosco é que a gente tenta passar essa fase e a gente sempre se vê diante de situações complicadas, aonde muitas das vezes acabamos escolhendo aquilo que não agrada ao Senhor. Meus irmãos, seja nos relacionamentos, seja no relacionamento com pessoas, onde Deus está te colocando para ser uma bênção e às vezes você usa a língua da maneira errada e você causa mais estrago do que bênção. Seja no seu testemunho cristão. Às vezes você vai na igreja, você quer ter um compromisso com o Senhor, mas na hora do vamos ver, de mostrar quem você é, você acaba errando. Você acaba dando mau testemunho. Talvez é nas suas finanças, quando você quer a bênção e a provisão de Deus, mas você muitas das vezes não se permite estar na dependência de Deus. Sabe? Ser um dizimista, ser um ofertante, abençoar a obra de Deus, porque parece que vai faltar. E que Deus não vai suprir as nossas necessidades, como é uma promessa dele bíblica. Seja no medo, na área do medo. A imigração está aí batendo a porta de tanta gente. Mas se você confiar em Deus, Deus é suficientemente poderoso para fazer mais na tua vida, independentemente de aonde você esteja. Se Deus abriu a porta das cadeias com Pedro, mandando um anjo do Senhor para cumprir o propósito dele, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Não importa se é aqui na América, se é no Brasil, se é na China, se é na Europa, ele vai cumprir os propósitos dele na tua vida se o teu coração estiver diante dele. Confiança total em Deus. Sabe? E outra coisa é experimentar e viver o amor de Deus. É uma parte difícil nessa fase da água nos joelhos. Porque, às vezes, a gente até sente o poder, sente a unção de Deus, a presença dele, mas na hora da gente agir, sabe assim, talvez Deus já falou alguma coisa para você assim, já falou comigo algumas vezes, olha, você sabe que é Deus, às vezes uma impressão no seu coração, uma voz que fala na sua mente, Deus te dá uma direção. Vai e faz tal coisa. Aí você fala assim, estou ouvindo vozes. Estou ficando doido. Ou então fala assim, ora por fulano que eu quero curar. E você fala, eu não, o que essa pessoa vai pensar de mim? A pastora conta um fato interessante, que ela estava um dia ministrando louvor, e Deus falou com ela assim, aquela menina que está ali na cadeira da frente, ora pela barriga, pela gravidez dela. É a menina magrinha, não tinha barriga nenhuma. E ela teve receio, ficou com medo de ir lá, de parar o que ela estava fazendo. E ela não fez, E depois Deus tratou isso com ela da seguinte maneira. A menina foi na igreja aquele dia para pedir uma oração porque ela estava perdendo a gravidez. Exatamente naquele dia. Então, às vezes, Deus já traz a resposta para edificar a vida de alguém e a gente, às vezes, para no caminho. Mas eu queria que você pudesse me acompanhar hoje na terceira fase, que é o nível de águas na cintura. O que a Bíblia fala de água na região dos lombos. Irmãos, lombo, eu fui pesquisar o que quer dizer lombo, que é uma coisa que a gente não usa muito. É da cintura até a parte do peitoral, aqui, daqui até aqui. É a parte dos lombos, é a região lombar das costas. Então, o profeta, lá em Ezequiel 47, ele chama o profeta para essa terceira fase. Essa terceira fase, ele anda mais 500 metros depois de ter as águas nos joelhos, e aí ele começa a sentir a água bater nos lombos. Meus irmãos, a água nos lombos, ela representa para nós o nível da unção de Deus. Por quê? Porque você já passou do nível superficial, você está no nível da fé, você está indo para o nível da unção. Porque olha só, muitas das vezes a gente não tem um mapa, uma direção específica de como a gente vive a nossa vida com Deus. A gente não traçou alvos.
Aonde você quer chegar em Deus? Você já pensou? A gente traça alvo financeiro, alvo familiar, alvo de diversão, de férias, vários alvos, mas às vezes a gente não traça alvos com Deus, da vida espiritual. Você já parou para pensar que nível você deseja alcançar na sua vida com Deus? Como eu falei, muitos param no nível da fé. Mas o ideal é que, pelo menos, o nível da unção seja alcançado. Por quê? Porque é aí que a gente começa a fazer a diferença como filho de Deus, como servo do Altíssimo. Por quê? Porque a unção de Deus é derramada sobre nós para a gente fazer a diferença. Eu queria falar, dentro desse texto, sobre os 3 níveis dessa unção. Deus tem uma unção liberada sobre a vida de cada um que tem compromisso com Ele, que entregou sua vida para Ele. Mas essa unção, ela tem 3 níveis diferentes na nossa vida. E eu queria... São vários textos, então eu vou dar a referência para os irmãos poderem me acompanhando aí, para não ficar muito longo. Mas eu queria falar da unção, provavelmente a unção mais reconhecida na Bíblia, a mais conhecida de todas, que é quando Davi é ungido por Samuel como rei de Israel. Todo mundo conhece essa história? Todo mundo já ouviu falar? Todo mundo? Todo mundo? Legal. Então, isso está lá em 1 Samuel, que é a unção que Samuel unge ele para ser rei. Chama ele para ser rei de Israel. Samuel, vamos abrir aí, irmão, me ajuda aí. Samuel 23. 1 Samuel, né? 23. Não, desculpa, eu tô na unção diferente, irmão. Tô na unção errada. É, 1 Samuel 16. Nossa, a letra é tão pequenininha. 16, 12. Irmãos, o profeta Samuel ele chega lá na casa de Jessé. Deus tinha falado para ele, ó, vai na casa de Jessé, porque eu rejeitei Saul como rei de Israel, e eu consegui um novo rei para o povo de Israel. E você vai ali ungir um dos filhos de Jessé para ser rei de Israel. Irmãos, olha só, Deus deu uma missão para Samuel quase específica. Porque ele falou assim, ó, vai na casa de Samuel, um dos filhos dele podia falar, e o nome dele é Davi. Ele não fala o nome. Você já parou para pensar? Ele não fala o nome dele. Tem coisas na vida da gente que Deus coloca diante da gente, coloca para a gente fazer, tem o nosso endereço da nossa casa, mas às vezes não tem o nosso nome. E a gente fala, não é comigo. Davi, o nome dele não estava lá na unção. Mas Deus mandou Samuel especificamente para ungir Davi. Por que será que o nome dele não estava lá? Por que será que muitas das instruções de Deus que você recebe não são assim 100% específicas? Faz isso agora, desse jeito, em tal lugar e tal hora. E é você que vai fazer. Aqui o texto ensina para nós que talvez Davi podia rejeitar a unção. Porque Samuel chegou ali e Jessé apresentou todos os filhos dele diante de Samuel. E Samuel achou um após o outro que seria ele. E Deus falou, nenhum desses. Ou seja, Davi não estava lá. E Samuel não sabia se Jessé tinha outro filho. Ele fala assim, não está faltando nenhum filho. Não está faltando ninguém. E Jessé falou, tem um. Está lá no campo, mas aquele ali não é material para ser rei. Não é material real, aquele ali. O próprio pai
não reconheceu que Davi podia ser o rei. Mas olha só, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa que nessa mensagem falou comigo profundamente. Tem coisas que estão separadas para você, não é porque você é especial, não é porque você é capacitado, não é porque você é bom. Está separado para você por Deus por causa do teu coração. Porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E ele estava lá no campo cuidando de ovelha e Deus falou, chama ele. O que Deus separou para você por causa do teu coração, ninguém tira. Ninguém anula. Ninguém toma o teu lugar. E às vezes a gente fica preocupado em fazer, em se equipar, em se capacitar, e a gente esquece que Deus está olhando o coração. Deus quer ver o teu coração. Primeiro, além de tudo. E aí quando Samuel chega lá, no versículo 12, aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável, de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel, é este mesmo, unja ele. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor o dominou. Davi, daquele dia em diante, ficou com ele, com o Espírito do Senhor. E Samuel voltou para Ramá. Primeira lição para a gente aprender aqui, meu irmão. O coração, nosso coração diante de Deus, define a nossa unção. A primeira coisa é o coração no lugar certo, nas coisas certas, do jeito certo. É ele que define se você vai sair do nível da fé, da luta da carne contra o espírito, ou se você vai continuar. Não é se você fez teologia, se você conhece a Bíblia, se você vem para a igreja todo dia, você tem um cargo, uma posição. Isso não vai definir nada disso. O que vai definir isso é o teu coração diante do Pai Eterno. É Ele que determina se a unção vai chegar até você ou não. E aí o que acontece? Você não precisa correr atrás da unção. Abaixa um pouquinho meu microfone, por favor. Você não precisa correr atrás da unção. A unção de Deus vem até você. Amém? Amém. Você quer isso para a sua vida? Amém. Presença do Espírito Santo, unção de Deus. Amém. Agora, se você não cuidar do teu coração, se você não colocar o teu coração no lugar certo, nas coisas certas de Deus, você pode correr atrás da unção o tempo inteiro, igual Saul fazia. Saul foi rejeitado como rei de Israel, porque o coração dele mudou. Deus rejeitou Saul porque o coração dele saiu dos propósitos da vontade de Deus. E o que ele passou a fazer a vida inteira? Correr atrás da unção. A unção estava em Davi. Davi foi perseguido por Saul por 15 anos, até que Saul morreu. Se a gente não coloca o nosso coração no lugar certo, diante de Deus, a gente vai correr da unção e a unção vai fugir da gente. Quantas pessoas eu já conheci na vida cristã que tinha uma falsa unção? Já ouviu falar da falsa unção? Pode falar bonito, pode pregar, pode orar. Irmãos, Deus até age nessas coisas. Mas sem coração, não tem unção. Sem coração, a unção é mímica, é teatro. É só para parecer que tem. Você quer conhecer uma pessoa de Deus? Busque conhecer o coração dessa pessoa. Busque conhecer em que o coração dessa pessoa está preso. Essa unção que Davi recebeu era a unção real, para ser rei. Deus estava capacitando e levantando Davi a ser rei de Israel. Foi o primeiro nível da unção. Mas, pastor, mas o primeiro nível da unção já é rei. Já joga lá em cima. O primeiro nível da unção já é esse que, para ser rei.
Irmão, deixa eu te falar uma coisa, se você ainda não conhece. Deus nos chamou para ser uma geração de reis e sacerdotes. Você sabia disso? Que em Cristo nós somos chamados a ser reis e sacerdotes. Que a gente ocupa o trono com Cristo para isso. O profeta foi lá e ungiu Davi como rei. Você pode chamar isso de unção profética. Você já viu pessoas que talvez até receberam uma profecia da parte de Deus? Olha, Deus vai te usar com o dom de cura. E você sentiu que aquilo talvez era da parte de Deus e se sentiu tocado a ser usado por Deus naquela área. Mas ficou só na primeira unção profética? Ficou só na profecia? Davi foi ungido com a unção profética para ser rei de Israel. E 15 anos ele não foi rei. 15 anos ele foi perseguido e fugiu de Saul. Se escondeu em caverna, meio do mato, se fingiu de louco uma época. Teve tanta coisa na história de Davi para ele sobreviver. Mas uma coisa aconteceu com Davi. Essa unção trouxe coragem para Davi. Lembra? O primeiro grande acontecimento logo depois disso? Ele mata o gigante Golias. E é reconhecido como herói do povo de Deus, do povo de Israel. Ele se apresentou para a guerra, virou líder de guerra e de batalha. Mas, pastor, ele foi ungido para ser rei. Por que ele foi fazer isso tudo diferente? Ele não confiava nas armas que ele tinha, mas ele ia contra os inimigos em nome do Senhor, dos exércitos. Davi foi ungido rei, porém, ele não ficou preso. Eu vou ficar esperando a coroa chegar na minha cabeça. Irmãos, quantos de nós já recebemos palavras de Deus, para chamado de Deus, às vezes até profecias do Senhor, para que a gente seja usado na obra de Deus? Deus me chamou para ser um pastor, para ser um evangelista, para ser um missionário. Mas enquanto isso não acontecer, eu não vou fazer nada. Porque foi para isso que Deus me chamou. Irmão, não vai acontecer. Não vai acontecer. Sabe por quê? Porque a unção profética de Deus sobre nós é para a gente começar a sair do lugar. Se mover. Abraão foi considerado pelas pessoas da terra, que ele andou, que ele caminhou, que Deus ia dar para ele, foi considerado como príncipe de Deus. Tem uma declaração que quando ele está comprando o túmulo para enterrar Sara, ele se junta com o povo daquela cidade e fala assim, olha, me vende essa terra aqui para fazer o túmulo da minha mulher. Eles falaram assim, não, como assim? Você é um príncipe de Deus no nosso meio. A gente quer te dar de graça. E ele fala, não, mas eu vou pagar o preço justo. Você está entendendo? Você, com o teu coração no lugar certo, você representa o reino de Deus, mas você se move através do reino, fazendo acontecer aquelas coisas que Deus determinou para você. Agora, se a gente fica parado, esperando cair do céu, e a gente não se lança a conquistar aquilo que Deus tem determinado para nós, não acontece. Irmãos, quando eu recebi o chamado pastoral, Deus me deu o dom de mestre, de ensino da palavra, dom espiritual. Sabe como é que ele me usou primeiro? Dando aula para as criancinhas. Eu não estava apto a ensinar adultos, nem jovens. Eu dei aula para as crianças há uns 2 anos. Mas Deus já tinha liberado sobre mim. E assim eu fui liderar jovens, fui fazer discipulado. Hoje, graças a Deus, eu estou sendo pastor de uma igreja. Mas não começou assim. Você que me conhece já depois de pastor, você não sabe como foi a minha história. Você não sabe o que eu passei, por onde eu caminhei e onde eu vivi. Assim também é com você. Mas às vezes a gente quer ficar parado.
Deixa alguém derrotar o gigante. Eu vou ser rei. Eu não vou ser guerreiro. Deixa alguém derrotar o Golias. Eu não sou soldado. Eu vou comandar os soldados. Você está entendendo? A gente vê muito dessas atitudes no meio evangélico hoje. Pessoas que se acham superiores, especiais, por causa de uma determinação, de uma profecia, de um chamado de Deus. Quer ser o maior entre todos? Sirva a todos. Seja servo de todos. Foi o que Jesus fez lavando os pés dos discípulos. Qualquer chamado na obra de Deus é para servir. Qualquer dom que Deus te der não é para você. Se você estiver usando o dom de Deus para você, você está trazendo uma maldição para a sua vida. O dom que Deus coloca sobre a sua vida é para abençoar outros. E você é abençoado pelos dons de outros. Se Deus coloca sobre a tua vida o dom de cura, muitas das vezes você vai orar e muita gente vai ser curada, mas você vai continuar com as tuas doenças. Eu já vi isso acontecer muito. Deus traz sobre você o dom do discernimento. Palavra de sabedoria. Aí você, de repente, numa oração, Deus te traz uma direção e você leva para aquela pessoa e a pessoa recebe uma resposta de Deus. E às vezes você está orando por anos a fio e Deus não te dá uma resposta. Porque ainda não usou alguém para te abençoar. Meus irmãos, às vezes você consegue ensinar a palavra e edificar a vida de outros. O dom espiritual, o poder da unção de Deus sobre você é sempre para servir. Quem não serve, não serve. Para ter dom. Você entendeu? Quem não serve, não vai ter dom. Por quê? Porque o dom é para servir. O poder e a capacitação de Deus no Espírito é para o serviço do Senhor. Não é para si próprio. O pastor, ele é o que tem que servir mais. Ele tem que servir os irmãos, servir a igreja, servir a Deus, a família, a casa. Se a gente não servir, a gente não serve para ser pastor. Estou fingindo, estou enganando a vocês. Né, Zé? Tem que ficar até 10 horas da noite aqui fazendo púlpito. Se a gente não serve, meus irmãos, se o louvor que canta aqui, quer vir aqui para estrelismo, para subir no palco, para cantar bonito, vai sentar no banco. Porque não é essa a função, não é esse o chamado do louvor. O chamado do louvor é para adoração. E só adora ao Senhor quem conhece Ele. Só leva os irmãos à adoração quem conhece a quem está adorando. Quem valoriza quem está adorando, que é Deus. O diaconato bota um uniforme bonito aqui na ceia, né? Mas se o diaconato não ajuda a manter a igreja organizada, a preparar os alimentos, a cuidar do dízimo das ofertas, ajudar na administração... Irmão, não adianta servir assim. É o serviço pelo serviço e não pelo Senhor. Você está entendendo? É por isso que a gente vê hoje pelo mundo tanto líder de igreja inescrupuloso, né, que engana o povo, que traz peso, jugo que o Senhor não colocou sobre a igreja. E envergonha a obra de Deus pelo mundo afora. Eu não preciso perguntar para você, mas com certeza você tem uma listinha de 2 ou 3 aí que você considera que não é um pastor de Deus aí na rede social, dos famosos. Então você vai falar, esse aí é um lobo devorador que está vindo sobre a igreja. Que quer consumir as ovelhas e não pastorear e abençoá-las. Davi era o pastor que defendia as ovelhas do lobo. Davi matou um urso e um leão antes de matar Golias. O poder da unção de Deus que se apoderou de Davi, né, que acompanhou Davi pela vida dele, capacitou ele. Então, meus irmãos, tenha coragem. Você quer receber a unção de Deus sobre a sua vida? Primeira atitude, coragem. Aquilo que Deus falar para você fazer, vai e faz. A direção que Deus falar para você, vai e faz. Cumpre. Ah, pastor, mas eu estou com medo do que vão pensar de mim. Então você não está apto a receber a unção de Deus. Ah, pastor, mas eu estou com medo de errar. Davi errou também. Você não está apto a receber a unção de Deus. Porque a unção de Deus é o nível da confiança no Senhor.
Ele está determinando o que você fazer e você vai decidir seguir ou não. Mas isso vai ser conhecido no teu coração pelo Senhor. O segundo nível da unção de Deus. Depois de 15 anos, alguns dizem até 20. Eu vou ficar aqui com um número menor. Alguns historiadores falam que podia ser até 20 anos. Mas depois de 15 anos sendo perseguido por Saul, se escondendo, a vida de Saul acaba numa batalha, ele morre, e aí Davi assume o trono. Fala assim, até que enfim, fala comigo. Só que ele assume o trono só de 2 tribos em Israel. Israel eram 12 tribos, faltava 10. Só assumiu o trono em 2 tribos de Israel. Se você for em 2 Samuel, agora na sequência aí, abre aí, 2 Samuel, capítulo 2. Vamos lá, essa igreja tem que ficar boa de Bíblia, em nome de Jesus, hein? 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4. Diz assim, aí os homens de Judá foram a Hebrom e ungiram Davi, rei de Judá. Na verdade, aqui, outras versões são mais claras, fala rei de Judá e Benjamim. As 2 tribos que Davi passou a governar como rei. Presta bem atenção, 15 anos se passaram, vamos ungir Davi rei. 10 tribos não seguiram a liderança de Davi. 2 seguiram, Judá e Benjamim. A tribo de Davi reconheceu ele. Meus irmãos, isso aqui nos leva a pensar na seguinte coisa. A primeira unção é a unção da tua casa, que é reconhecida pelo teu coração. Se você não é ungido na tua casa, na presença dos teus irmãos, dos teus parentes, da tua família, se eles não reconhecem que você é ungido do Senhor, Deus levou o profeta dentro da casa de Davi e ungiu ele lá dentro. Tem gente que quer ser ungido na tribo, mas em casa não tem unção. Em casa não tem presença de Deus. Em casa não é homem, não é mulher de Deus. Mas na tribo, aqui, na igreja, quer ser ungido. Quer ser cheio do poder, cheio da presença de Deus. Irmãos, se Jesus estivesse aqui, ele ia falar que essa é uma atitude hipócrita. Porque primeiro a unção tem que acontecer na tua casa. Lá é que você mostra quem você é. É lá que a gente sabe quem é quem. Aqui na igreja, eu posso botar uma roupa bonita de pastor, meu suéter novo, né? Vim aqui, falar bonito no microfone. Você não sabe quem eu sou. Você pode até fingir, meu pastor é gente boa, né? Pergunta para ela quem eu sou. Pergunta para os meus filhos quem eu sou. Aí você vai saber quem eu sou. Não, se bem que vocês estão lá em casa o tempo inteiro, né? Acho que vocês devem saber quem eu sou também. Nunca vi igreja que fica mais na casa do pastor do que essa aqui. Mas, anyway, se você, na tua casa é uma coisa, em público é outra, Deus está olhando o teu coração. Não tem unção. Não tem unção. Não sou eu que digo. A Bíblia nos mostra o exemplo. Davi foi ungido na casa dele. Perante a família dele. O Senhor confirmou a presença de Deus em Davi dentro do lar dele. Se a gente não recebe, não vive essa unção no íntimo, a gente não vai viver ela para fora. A gente pode até fingir que vive, mas a realidade é diferente. Essa unção, a segunda unção sobre a vida de Davi, trouxe complemento à primeira. Porque agora ele estava recebendo uma unção de unidade. Não só a casa dele sabia que ele ia ser o rei de Israel, mas agora toda a tribo dele se uniram. Você viu aqui? Todos os homens da tribo de Judá se reuniram em Hebrom e ungiram Davi. Terceira unção. Você sabe como é feita a unção?
A unção é o derramamento do óleo que representa a presença de Deus. O óleo que representa o Espírito Santo. Esse óleo que a gente usa para ungir, para orar, que é um óleo feito com azeite prensado, puro, virgem, da melhor qualidade, e com especiarias, com ervas aromáticas. Ele é cheiroso. Porque Deus é cheiroso, amém? Então, eles reuniram em volta de Davi todos os homens da tribo de Judá e ungiram Davi publicamente. Unidade. Reconhecemos a unção do Senhor sobre Davi. Irmãos, por que alguém, para ser elevado ao ministério, ser ungido como um pastor, como um profeta, precisa haver unidade da igreja no reconhecimento? Senão, não funciona, é título. Se eu pego aqui o Cezão, vamos botar o Cezão no fogo aqui. Fica de pé aí, Cezão. Um dia Deus chama o Cezão, presta bem atenção no Cezão, e fala com ele, eu quero te usar na minha obra e tal, tal, tal. Aí o Cezão, né, Ieda, em casa é um, aqui é outro. Já não tem um negócio. Mas eu quero. Mas aí ele conserta em casa. Pode sentar, Cezão, obrigado. Consertou em casa e a unção começou lá no nível do lar a aparecer. Aí Ieda vira assim, nossa, o Cezão tá uma bênção, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Amém, que bom. Mas aí ele chega agora, pastor, estou pronto. A unção lá em casa está pegando fogo. Aí eu falo assim, Cezão, mas a igreja ainda não te reconhece. A tribo ainda não tem unidade de que você tem esse chamado. Espera mais um pouco. 15 anos. Não, vou desistir desse negócio, vou sair dessa igreja. Eu estou falando prazo, não tenho prazo determinado. Mas quem reconhece a unção publicamente não é o pastor. Não era o sacerdote de novo. Foi quem? Foi os homens. As pessoas. Fala assim, nossa, né? Aí o JC chega para mim um dia e fala, ô pastor, nossa, aquele irmão Cezão, né? Mudou, né? Nossa, o homem está sabendo a Bíblia, orou por mim outro dia, senti a presença de Deus. Aí o outro irmão, o outro, opa! O homem está começando a ser usado por Deus e as pessoas estão reconhecendo. Se não há reconhecimento público, não há confirmação da unção. Você está entendendo? Por isso que o apóstolo Paulo ele falou, não imponhais a mão precipitadamente sobre ninguém. O obreiro ele precisa ser provado para depois ser aprovado. É com a aprovação da congregação que a unção é confirmada. Então, existe um processo. Fala para o irmão aí. Processo. Qual a primeira fase do processo? Unção em casa. No lar. Amém? Segundo, unção pública. Reconhecimento na tribo. A tua tribo, se você não sabe, ainda chama Grace River. Amém? Terceira fase da unção. Davi deve ter sido ungido como rei de Benjamim e Judá 30 e poucos anos. Volta uns 32, 33, 34 anos ali. 15 anos depois dele ter sido ungido como rei. Ele devia ter seus 16, 17 anos quando foi isso. Passaram-se mais 7 anos. Mais 7 anos. O rei que estava governando as outras 10 tribos, descendente de Saul, morreu. Foi assassinado, na verdade. E aí, se você for lá comigo, em 2 Samuel 5, você já está aí? Vai no capítulo 5 agora. No capítulo 5, versículo 3, diz assim, Davi governou Judá em Hebrom 7 anos e meio, e governou Israel e Judá em Jerusalém 33 anos. Você está vendo? 7 anos se passaram e ele governou Judá e Benjamim. Agora vem no versículo 1. Então
todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha. O Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador de todo o povo dele. E aí se juntaram todos os anciãos de Israel, de todas as tribos, inclusive da tribo de Judá e Benjamim. Os anciãos eram os líderes do povo. As pessoas mais velhas, com mais sabedoria, que lideravam o povo. E ungiram Davi como rei sobre todo Israel. Você entendeu agora? A autoridade reconhece a unção. Primeiro nível, o lar reconhece a unção. Segundo nível, a tribo. Terceiro nível, a autoridade sobre a nação reconhece a unção. Agora, pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Irmãos, todo cristão é ungido pelo sangue de Jesus que verteu ali na cruz do Calvário para que a gente vivesse uma nova vida. Essa nova vida é essa vida que dá um coração novo para nós. Um coração segundo o coração de Deus. Se você colocar o teu coração no lugar certo, nas coisas de Deus, você está apto a ser ungido pelo Senhor. A ter o poder de Deus na tua vida. A ter a unção de Deus que transforma a tua existência. Que faz maravilhas à tua volta. Que quando você ora, Deus te ouve e Deus te atende. Quando você ora por outras pessoas, Deus se move. Quando você abre a boca para pregar a palavra de Deus, a palavra vem como uma faca de 2 gumes, separando osso e medula e trazendo novidade de Deus para a tua vida. Mas o nosso coração precisa ser mudado. A nossa carne precisa ficar no lugar dela. E o nosso espírito precisa se mover em nós. Por isso a proposta de jejum. 24 horas de jejum. Quem está nas 24 horas aí? Levanta a mão. 24 horas de jejum. Para que a presença de Deus possa se manifestar em nossas vidas, a gente precisa deixar a nossa carne controlada, sobre o nosso domínio. Ah, se eu quero deixar minha carne no domínio de Deus. Não vai, irmão. Você pode deixar até o teu espírito. Deus guiar o teu espírito. Mas a tua carne, você tem que controlar. Você tem que subjugar. Você tem que determinar os caminhos que você vai passar, os passos que você vai dar. Aquilo que você vai ver, aquilo que você vai absorver, aquilo que você vai falar, aquilo que você vai escutar. É você que está no controle. É você e Deus, meu irmão. Mais ninguém. Ninguém aqui vai ser salvo de tabela. Sabia disso? Ninguém vai ser salvo de tabela. Cada um é responsável pela sua própria alma. A sua esposa pode ser uma mulher de oração, de unção, de presença de Deus. Se você não fizer a tua parte, marido, você vai para o inferno. O teu pai pode ser um pastor, um líder, um apóstolo, cheio da presença de Deus. Quando ele ora, o céu se materializa e se manifesta. Mas, filhos, se você não fizer a tua parte, vocês vão para o inferno. Esposa, o teu marido é o cabeça do teu lar. Como a Bíblia fala, ele tem responsabilidade sacerdotal, espiritual sobre a tua casa. Ele é responsável, inclusive, pela tua salvação. Mas se você não fizer a tua parte, não vai para o céu. Cada um de nós é responsável. É você e Deus, meu irmão. Quando a gente se ajunta aqui como igreja, é para a unção se manifestar que é em nós e contagiar todo mundo, o ambiente ser mudado, transformado. Mas você traz ela de casa. Você traz ela do joelho no teu quarto, da oração que você faz em secreto.
Você traz ela da leitura bíblica que Deus ministrou sobre a tua vida. Não adianta a gente brincar de servir a Deus. Perca de tempo. Perca de tempo. E olha que não é por sentir. Não é por emoção. É pela promessa que a gente recebe. Amém. E pelo compromisso que a gente faz. Amém. Davi, por 15 anos, confiou na promessa. Confiou na unção. Mas por 15 anos, passou fome, frio, perseguição, luta, guerra. E a maioria de nós desiste por causa da primeira pessoa que pisa no nosso calo. A maioria de nós joga Deus no lixo porque alguém falou uma palavra que a gente não gostou. Estou aborrecido porque Deus não cuidou de mim. Que Deus não me honrou. Irmãos, Deus quer te usar. Deus quer transformar a tua vida, fazer diferença sobre você. Mas você tem que fazer a tua parte. Você tem que fazer a tua parte. Não dá para querer conhecer Bíblia e usar das armas da fé sem ler a Bíblia. Não dá para querer ter poder de Deus de transformação sem oração. Não dá para acontecer coisas maravilhosas na sua vida sem dedicação e compromisso com Deus. A gente tem que ser mais maduro na nossa fé. Saber que somos nós e Deus. E o restante que Deus coloca em nós é para abençoar, é para distribuir, é para servir. Então, meus irmãos, eu queria ministrar hoje sobre as nossas vidas aqui, com louvor, com a palavra, com oração. Você ministrar também sobre a vida de outras pessoas. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está vivo dentro de nós. Amém. Não foi só para o Pentecostes. É verdade. É para hoje. Você já leu Atos 29? Abra sua Bíblia aí, faz um favor para mim. Atos dos Apóstolos, capítulo 29. Faz esse favor. Abre aí, Atos 29. Deixa o pessoal achar, calma. Atos 29. Lê para nós aí. Lê para nós aí. Lê aí. Lê aí, Henrique, para nós. Lê para nós, José. Atos 29 aí, por favor. Gabi. Atos 29. Lê aí. Não tem? Tem sim. Todo dia as pessoas estão lendo na sua vida Atos 29. Não parou. É o único livro da Bíblia que não tem fim, que não terminou de escrever. Desde aquela época lá, está sendo escrito Atos 29. Sabe por quê? Porque você está fazendo os atos dos discípulos de Jesus. Ainda hoje. Agora, o que estão lendo? Pare e analise. Feche seus olhos comigo nesse momento. Curva sua cabeça. O que estão lendo na sua vida? O que estão lendo na minha vida? Qual a leitura que eles estão fazendo de Atos 29? Do seu coração, dos seus atos, das suas ações, do seu compromisso com Deus, da tua vida com Deus. Que leitura está sendo feita? O que estão lendo? Como você está representando o teu Deus? Como você está representando a vida que Ele te deu? Como você está representando o sacrifício de Jesus na cruz? A unção tem o poder de fazer dessa leitura a melhor versão possível. A unção de Deus sobre a tua vida pode fazer a melhor versão acontecer. Quando as pessoas lerem a tua história, ficarem animadas, alegres, falar, ali tem uma serva de Deus, do Deus Altíssimo. Ali naquela casa mora um homem de Deus, ali se faz a diferença. Ali naquela escola estuda um jovem cheio da presença de Deus. Ali
naquela igreja tem um povo que se reúne e eles são cheios da unção de Deus. Não adianta igreja com pastor ungido, com louvor ungido, se a congregação não está ungida. Desintoniza a presença de Deus. Você é tão responsável quanto o pastor de atrair a presença de Deus para esse lugar. Você é tão responsável quanto o grupo de louvor de criar um ambiente de adoração aqui nesse lugar. O Espírito Santo capacita cada um de nós a viver essas coisas que estão sendo faladas aqui. A gente precisa só colocar o nosso coração no lugar certo.